Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo, junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: O noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar dos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade eu vos digo, não vos reconheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia e nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje, a liturgia desse domingo, assim como a do próximo domingo, vai nos encaminhar para o tempo do advento. Já é novembro, o ano já acabou, né? Já deu, o que a gente tinha que fazer, a gente já fez. Já é novembro, né? Já é meio de novembro. E nós vamos começar o tempo do advento. No advento se começa um novo ano da fé. Então esses últimos evangelhos, o de hoje, o do domingo seguinte, vai falar sobre a volta gloriosa do Senhor e também da nossa morte, o encontro definitivo com Deus, que todos nós vamos viver. Mas também vai falar da vinda gloriosa de Jesus um dia na história, que ninguém sabe o dia nem a hora, nem da própria morte, nem o dia nem a hora da vinda gloriosa de Jesus. Quando Jesus voltar, talvez a gente esteja vivo, talvez a gente esteja morto. Esse é o tema da segunda leitura aqui que a gente ouviu, da carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Quando nos fala aqui: Irmãos, não queremos que vocês fiquem na incerteza a respeito de quem já morreu, para que vocês não fiquem tristes como os outros que não têm fé. E aí Paulo explica a vinda gloriosa do Senhor. Naquele dia, quem estiver vivo vai viver o seu julgamento diante de Deus, aqueles que já estiverem falecidos também, para que tudo isso, diz lá Paulo, e assim estaremos sempre com o Senhor. Exortai-vos uns aos outros com estas palavras. Pois muito bem, mas antes de morrer, antes de estarmos com o Senhor, e justamente para estarmos com o Senhor, é preciso saber viver nessa vida e estar pronto para isso. No evangelho de hoje, Jesus vai usar uma imagem muito comum do seu tempo, que era o modo deles celebrarem a festa de casamento e o próprio rito do casamento. Domingo que vem vai falar a parábola dos talentos, e aí no outro domingo já é Cristo Rei, que é o julgamento final: afastai-vos de mim, vós, aproximai-vos de mim, vós. Então esses próximos 3 domingos vão falar sobre céu, inferno, morte e essa escatologia, a vinda gloriosa de Jesus. E o enfoque do evangelho de hoje, nessa imagem de casamento, nessa imagem de núpcias, de noivo e de noiva, o evangelho de hoje, nessa escolha de Jesus de falar de um costume da sua época, que eram as 10 madrinhas da noiva, que vão ladear e rodear o noivo com lâmpadas e com luzes.
O evangelho de hoje, minha gente, ele é muito mais duro e severo do que a gente capta num primeiro momento. Porque o evangelho de hoje tem uma tentação, que é a gente imaginar que as 5 maluquinhas do evangelho, as 5 imprevidentes do evangelho, porque a palavra aqui que a gente traduz por previdente e imprevidente, na tradução do lecionário, é uma palavra muito ampla, ela quer dizer muitas coisas, mas grosso modo, é uma palavra que a gente poderia traduzir: 5 eram sábias, inteligentes, mas sabedoria no sentido de uma inteligência prática. E 5 eram maluquinhas, bobinhas, aquelas pessoas que você deixar para... olha o leite que está fervendo. Aquele tipo de gente que consegue derramar o leite, né? É falta da inteligência prática, falta de um juízo prático para a vida. Mas também poderia ser traduzido por inteligentes e não inteligentes. Então são aspectos da mente humana, dessas duas coisas da nossa interioridade, que nos diferem de uma vaca, de um cachorro, de um passarinho, de um macaco, de um cabrito. A inteligência, enquanto transcendência de valor, dar valor às coisas, ou não dar valor às coisas. Isso é uma capacidade que só o ser humano tem. Valorizar ou não valorizar algo, alguém e o próprio Deus. E a outra coisa que só o ser humano tem e que reage à nossa inteligência, mas também reage à nossa burrice, que é a nossa vontade, que é o refrão do Salmo que a gente cantou tão belamente: a minha alma tem sede de vós, a minha alma vos deseja, Senhor. Desejo. O ser humano tem dentro de si desejo. Só que o nosso desejo, ele é burro. O nosso desejo, ele não é inteligente. O nosso desejo, ele é ativado por aquilo que a nossa inteligência fica olhando, para aquilo que a nossa inteligência fica conhecendo. É aquilo que a gente diz no jargão popular: ninguém ama aquilo que não conhece. Então, o desejo humano, esse desejo aqui, do rei Davi, nesse salmo, esse desejo que é a verdade mais profunda do ser humano: a minha alma tem sede de vós, e vos deseja. Sede, desejo. Essa sede, esse desejo, que é próprio do ser humano, é uma sede, um desejo louco, é uma sede, um desejo burro. Essa sede, esse desejo precisa receber uma informação correta. Então, vamos pensar a nossa vida. Muitas vezes, qual que é o nosso desejo? Carne gordurosa, bacon e Coca-Cola. Esse é o desejo. Ninguém deseja água com gás e com limão no lugar da Coca-Cola. Ninguém deseja. A pessoa passa a acostumar, passa a não sofrer por essa troca, quando esse desejo que vai dentro do ser humano, de algo geladinho e saboroso, recebe uma informação do quão maléfico é esse produto e quão benéfico ou menos mal do que esse produto é esse outro produto. Então, o nosso desejo, inclusive de Deus, ele precisa de uma informação na nossa cabeça. É por isso que na Bíblia o assunto mais recorrente, lá do Gênesis ao Apocalipse, é: escuta, Israel, ouve, ó meu povo. Porque dentro de nós tem desejo, só que o desejo não é santo por si só, como também não é pecador por si só. O desejo precisa de uma informação. Algo precisa entrar dentro dessa cabeça que está lutando para ficar acordada na homilia do padre, apesar dos meus gritos. Porque senão, o que o desejo deseja? Pode desejar errado. E o desejo em nós é algo muito poderoso. O desejo em nós é algo que move montanhas. O desejo em nós é algo que nos faz fazer maluquice. O desejo em nós é algo que faz a gente fazer coisa que a gente se arrepende para o resto da vida. Ai, por que eu fiz? Onde é que eu estava com a cabeça? Aí que está. Onde é que eu estava com a cabeça? A cabeça estava cega. Ou muito influenciada por um desejo. Um desejo não santo, um desejo não evangelizado. Então a primeira leitura de hoje vai falar da sabedoria. Sabedoria com S maiúsculo. Toda palavra
toda palavra objeto, não é? Quando recebe letra maiúscula vira pessoa. Então, sabedoria com S maiúsculo é uma pessoa, muito mais do que uma ideia. Quem é a sabedoria em pessoa? Jesus. E aí o livro da sabedoria, que está lá na Bíblia, depois dos Salmos, Antigo Testamento. Fala para quem está do seu lado, na sua Bíblia tem um livro chamado Sabedoria. Fala para essa pessoa. Fala, eu não sabia que tinha sabedoria na Bíblia. Que fala para essa pessoa, eu não abro Bíblia, não leio Bíblia, não conheço Bíblia, nem sei onde está a minha. Confesso os seus pecados aí. Na Bíblia que você não lê, tem um livro chamado Sabedoria. Lá do Antigo Testamento, antes de Jesus ter vindo ao mundo. Mas lá já fala da sabedoria como uma personificação de uma pessoa, muito mais do que um jeito inteligente de juntar palavras. A sabedoria como alguém que pode ser ferido ou bem amado. A sabedoria como algo que a gente abraça ou rejeita. A sabedoria como algo ou alguém que fica feliz ou fica triste. Então, a sabedoria é o próprio Jesus. E na imagem de hoje da sabedoria, está para nós um pouco, não toda, mas um pouco, da explicação do óleo que a gente tem que comprar. O que as 5 inteligentes falaram para as 5 maluquinhas? Se eu te der do meu óleo para você não ficar sem, nós 2 fica sem. É melhor você ir comprar o óleo. Aí a primeira leitura então, que nós ouvimos aqui, falou para nós e nos ajuda a entender o que é esse óleo. Esse óleo também é a sabedoria do Espírito Santo em nós. Esse óleo também é Jesus dentro de nós. E aí as 5 previdentes, as 5 inteligentes, que vão entrar no céu, nos ensinaram uma coisa. Você quer? Compra. Eu não vou dar a minha para você. Meu irmão, minha irmã, o que eu posso fazer por você? No seu lugar. Olha, eu posso ter paciência com você. Eu posso perdoar você. Eu posso te dar um bom conselho, correto? Eu posso te dar uma dica. Eu posso te proporcionar uma ocasião. Mas amar a Deus sobre todas as coisas, eu não tenho como fazer isso por você. É você que ama a Deus ou você não ama a Deus. Ninguém ama a Deus no seu lugar. Eu não posso ser sábio no seu lugar. Eu posso ter paciência de Jó com a sua infantilidade, com a sua burrice. Ser inteligente por você, não tem como. Percebe isso? Eu posso ter dó e misericórdia dos teus destemperos, do teu vício. Ser sóbrio no seu lugar, eu não tenho como. É você que vai ser, ou você não vai ser. Quer? Compra. E aí a primeira leitura então fala, a sabedoria, que é Jesus e a sua palavra, por isso pode ser tratado no pronome feminino. Sabedoria é palavra feminina, porque é a palavra de Jesus, mas se está com S maiúscula também é o próprio Jesus. Então vamos lá, Jesus e o seu evangelho, Jesus e a sua palavra. A sabedoria é sempre viçosa, resplandecente, e é facilmente contemplada por quem a ama. Olha que palavra aqui, meus irmãos. Jesus e o seu evangelho é facilmente contemplado. Bate na cabeça e fala comigo, contemplação. Fala raciocínio, fala pensamento, fala ideia, fala cérebro. Jesus e o seu evangelho é facilmente contemplado, cabeça, inteligência. Mas para estar dentro da cabeça tem que ter entrado pelo ouvido. Pega na tua orelhinha aí que só escuta música de sofrência, só escuta funk e nojeira. Só vai para a cabeça se entrar pelo ouvido, amém? Faz assim nos olhinhos. Só vai para a cabeça se entrar pelos olhinhos, amém? Jesus e o seu evangelho, esse óleo que está faltando na vida de tanta gente, é facilmente contemplado, na inteligência, por aqueles que a amam. Mão no coração, bate no peito, fala comigo coração, fala comigo afeto, fala comigo desejo,
Fala comigo, sabor interior. Então a Bíblia está dizendo o seguinte: Jesus é facilmente amado no coração por quem tem Ele na cabeça. Precisa ter Ele na cabeça, senão não vai ter Ele no coração. E é encontrada a sabedoria e o próprio Jesus por aqueles que a procuram. Tem que procurar. E se procurar, acha. A gente tem uma expressão na língua portuguesa para falar de coisa ruim, que diz assim: quem procura acha, acha é pouco. Já nunca falou isso? Não falei? Vai, besta. Quem procura acha. A gente usa essa expressão para falar de coisa ruim, né? Mas essa expressão também serve para coisa boa. Fala para quem está do seu lado: quem procura acha. Você não acha Jesus porque não procura. Quem procura, acha Jesus, acha a sabedoria, acha o óleo que está faltando. Vai cair no colo? Vai entrar por osmose, por contato físico? Eu vou ficar me esbarrando em alguém que tem a sabedoria e eu fico sábio? Quem procura, vai encontrar. Ela, a sabedoria, até se antecipa. Ela se deixa conhecer por quem a deseja. Quem por ela, pela sabedoria, por Jesus e pelo seu evangelho, quem por ela madruga, não é o seu Madruga do Chaves, quem por ela madruga, acorda mais cedo, quem por ela madruga não se cansará, pois encontrará sentado à sua porta. Infelizmente, tristemente, nós somos meia dúzia de gente que faz missa diária nessa paróquia. E você que não faz, geralmente não faz por quê? Ai, que canseira. Mas é testemunho de quem nunca na vida conseguiu ser fiel com isso, nem Deus acredita mais nas tuas promessas. Como é testemunho de quem é fiel com isso? Que o dia é outro, quando a primeira coisa do dia é a missa, é a Eucaristia, é a oração. Tem hora que eu acho que essa canseira que você sente quando o despertador toca cedo, tem hora que eu acho que ela nem é muito humana, tem hora que eu acho que é do diabo. Porque todo mundo já experimentou. Quem madruga por Deus não se cansa ao longo do dia. E dorme melhor à noite. Aí diz assim: quem por ela, ou quem por Jesus, madruga, não se cansa. Pelo contrário, já vai encontrar Ele sentado na porta. Se você acordar cedo por causa de Deus, Ele já está lá na porta, te esperando, dente escovado, sem remela no olho, banhinho tomado. Jesus já está com um gelzinho no cabelo e ainda fez um café para você. Olha o que está dizendo a leitura: quem por Ele madruga já encontra Ele na porta. Não pense você que você chega lá e Jesus está lá dentro dormindo. Ele já está acordado. Deus quer se dar a nós, meditar sobre ela. A sabedoria de Deus, Jesus, é a perfeição da prudência, do juízo. E quem ficar acordado por causa dela, em breve começa a viver despreocupado. Por quê? Porque Deus vai consertando a nossa vida, meu irmão. A gente precisa entender o valor do esforço inicial. Tudo que é novo na vida, no primeiro momento é muito difícil. Mas olha o que a palavra está dizendo. Se você aguentar acordado, se você madrugar, se você aguentar esse sono moral, esse sono espiritual, quem aguenta o tranco de vencer essa nossa natureza inclinada para o mal, o que diz a palavra? Em breve você começa até a viver despreocupado, porque quem é guiado pela sabedoria não entra em encrenca. Quem é guiado pela sabedoria não produz problema. Quem é guiado pela sabedoria resolve problema sem criar dois no problema que resolveu. Começa até a viver despreocupado. Ela mesma, a sabedoria que é Jesus, Ele mesmo, sai à procura dos que a merecem, e cheio de bondade aparece nas estradas, e vai ao seu encontro em todos os seus projetos. Então a sabedoria é Jesus, e a sua palavra. E a Bíblia está dizendo para você e para mim, existe um desejo de Deus a nosso respeito, mas nós precisamos procurar. Quer? Compra. Fala para quem está do seu lado. Quer? Compra. Não posso ter no seu lugar. Quer? Compra. E aí então, essa sede, esse desejo que está em nós, que é burro, precisa saber que a sede mais profunda, que a única água que vale a pena, e entre tantas coisas que eu poderia escolher, o único absoluto é Deus, é Jesus. Agora, como é que eu vou saber que o sentido último da minha vida é Cristo, é a santidade,
é me unir a Ele, é servir a Ele, se a minha razão, se a minha cabeça não recebe, não renove, não aprofunda essas informações. Então o nosso desejo vai nos levando burramente, preguiçosamente, malandramente, ao longo da vida. Dentro de um grande pecador e de um grande santo, qual é a diferença? A diferença é o rumo que o desejo que está dentro da pessoa recebeu na vida. Agora, desejo, todo mundo deseja. A pessoa mais distante de Deus e a pessoa mais próxima de Deus, elas têm dentro dela desejo. A diferença passa, qual informação, qual verdade o meu desejo ficou olhando e fica olhando ao longo da vida. Meus irmãos, aquilo que a gente se tornou, tem se tornado e vai se tornar. Nós somos o resumo da soma da nossa inteligência com a nossa vontade. É na conversa dessas duas coisas que a gente virou o que virou na vida, para o bem ou para o mal. É na conversa dessas duas coisas que um ser humano começa a desatolar a vida. É na soma dessas duas coisas que vai para o céu ou vai para o inferno. Nessa soma e nessa conversa da inteligência com a vontade. Percebe? E é à luz da razão mesma, da verdade de Deus mesmo, que a gente começa a selecionar o que a gente vai dar para a nossa inteligência, para a nossa razão. Quantas vezes você e eu, a gente olha para a vida dos outros e fala assim: meu Deus, não tem vergonha? Meu Deus, olha o ridículo que está passando. Mas meu Deus, como é que pode? Eu não sei. Você já não pensou essas coisas dos outros? Até partilhou com alguém das coisas? Às vezes o outro faz a gente entender a gente mesmo, meu irmão, porque o outro e eu somos muito iguais. Então veja, quando a gente olha para alguém e fala assim: mas meu Deus, que sujeito mais maluco, que sujeito de ponta cabeça, pessoa nada a ver com nada. O que é aquilo ali que você está vendo? Julgando ou constatando? Um desejo que segue as verdadezinhas que ele enfia na cabeça o dia inteiro. E é por isso, meus irmãos, que a gente precisa de Deus todo dia. É por isso que a gente precisa da palavra de Deus todo dia. Percebe isso? Senão vai nos faltar o óleo. E aí vamos entender o evangelho de hoje. Jesus disse aos discípulos, não às multidões, nem aos fariseus, aos discípulos, uma parábola que fala de discípulo que não vai para o céu. Então vamos lá para a gente pegar o evangelho de hoje. O evangelho de hoje, há 5 imprevidentes que vão ficar lá do lado de fora, falando: Senhor, abre a porta. E ele vai dizer: não vos reconheço. Você virou outra coisa diferente daquilo que eu conheci um dia. Porque o verbo ali para conheço também pode ser usado para reconheço. E a tradução melhor seria: eu não vos reconheço. Por quê? Como é que Deus não conhece? Deus conhece tudo, não é assim? Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Como é que Deus não conhece? Deus conhece. Então a tradução melhor mesmo seria assim: eu não te reconheço mais. Ou seja, aquilo que eu conheci mudou tanto que eu nem reconheço, eu não reconheço você mais. Fica aí do lado de fora. Mas no evangelho de hoje, quem é que vai ficar do lado de fora do céu, batendo na porta? Os discípulos. Jesus está falando então que tem discípulo dele que não vai entrar no céu. Fala comigo: ih, lascou. Fala: ih, ferrou. Fala: vixe. Porque muitos de nós, meus irmãos, e será que isso aqui não acontece com a gente? Vamos fazer um exame de consciência aqui. Será que para muitos de nós Jesus não poderia dizer assim: não te reconheço mais, você virou outra coisa. Era tão piedoso, era tão fervoroso, era tão devoto, era tão. O que você virou eu não reconheço mais. Porque a parábola foi contada para os discípulos, não para a multidão. Na multidão, sim, tem os pecadores públicos. Entre os discípulos não tinha. E nem contou para os fariseus que não acreditavam em Jesus. Contou para os discípulos. Então, a partir de agora, em tudo que o padre vai falar na homilia, estamos todos proibidos de pensar em alguém que não está aqui. Ok?
A partir de agora, desse segundo aqui de homilia, ninguém mais, nem eu, nenhum de nós pode pensar em quem não está aqui, ok? Em quem não vem, em quem não... Os evangelhos para essas pessoas são outros. E é por isso que o evangelho de hoje, gente, é muito grave. É muito grave. Ele completa aquilo que Jesus falou: a porta do céu é estreita. Então murcha a tua barriga aí que eu murcho a minha, vamos ver se a gente passa. Olha lá o que Jesus falou. Porque o reino dos céus é tipo isso aqui, ó. Aí eles eram muito acostumados com o que Jesus falou, as festas de casamento do judeu. Que tem uma imagem muito bonita para os homens. Erga a mão quem é homem para eu ver. Pode erguer, filho. Isso. Mais alto, homem, para eu ver. Até que tem um tantinho razoável hoje. Ah, legal. Baixa a mão. Como é que era o casamento? Olha a antropologia deles, né? O jeito de pensar as coisas. O noivo, no dia do casamento, ele vai na casa da noiva e busca a noiva para a casa dele. E aí vai começar toda a cerimônia civil, religiosa e uma semana de festa. Beleza? Mas o noivo vai buscar a noiva. A noiva está ali preparada para o noivo chegar. Diferente de hoje, né? Que tranca a porta da igreja e fica aquele... Até que a noiva entra. Então o noivo vai buscar a noiva. Agora, como é que ele vai à casa dessa moça, que vai ser a esposa dele? Tem uma imagem aqui do papel do homem. A noiva escolhe 10 amigas para ser tipo a madrinha. E aqui ela já arrumava confusão com as que não foi escolhida. Pensa, o furdunço que devia ser o Facebook da época, grupo de WhatsApp pelas costas, áudio cruzado, devia ser um inferno, igual é hoje. Mas ela escolhe 10. Aí essas 10 tem que ter lamparinas, velas de óleo, aquele recipiente com óleo, né? Com azeite, enfim, com um pavio, aí acende, porque o noivo chegou. Então a noiva, quando vai ver o noivo, ela vê um homem rodeado dentro de um círculo por 10 lâmpadas. E ele chega a que horas? Ele tem que chegar ali depois das 6 da tarde. Ele tem que chegar quando começa a escurecer. Porque isso aqui é uma profunda catequese do papel do homem para o próprio homem. Quem deveria ser um homem dentro da casa? O que deve ser o homem para a esposa e para os filhos? O homem é a luz perpétua. Naquele tempo não tinha eletricidade. O sol escondeu, ficou escuro. Não ficou escuro, chegou a luz. O homem é a luz da casa. Ou seja, o homem é aquilo para além das circunstâncias. O homem é aquilo que faz ser perene a luz do sol. Então, às vezes, numa família, acaba a circunstância, o sol natural, da alegria, da paz, porque aquela família está passando por dívida, está passando por doença, o filho resolveu dar trabalho na escola, tantas situações da vida. Aí geralmente, é da natureza humana, a mulher tende a destrambelhar, chorar, prever o pior, não é assim? O afetivo da mulher é muito mais reativo para qualquer coisa. É papel do homem manter acesa a paz, a segurança, a providência. Então quem já casou, devia ter escutado essa homilia antes. Até porque eu faço ela com essa imagem, eu sempre faço esse parente, já tem uns 5 anos. Mas não escuta, aí já foi. Agora reza, milagres existem. Acontece. Se você não casou ainda, filha, dá tempo de pensar se o que você vai casar consegue cumprir com isso. Quando o sol acaba, para aquela mulher casada, agora não acaba a luz, porque ela tem um homem dentro de casa. Ergue a mão para eu ver, se ainda tiver coragem. Quem é homem? Esse é o seu papel, querido. Esse é o seu papel. Quando a paz de todo mundo acaba, o homem tem que ter um pouquinho mais dela. Quando a alegria de todo mundo acaba, o homem tem que ter um pouquinho mais dela. Quando a fé acaba, não é a mulher que tem que ter fé, é o homem que tem que ter fé. Eu queria ser papa por um dia só. Um dia, meio período para mim já dava. Eu queria ser papa das 8 da manhã, às 11h30 da manhã eu já entregava o cargo. Mas nesse meio tempo eu ia baixar um decreto. Eu ia mudar o rito do casamento. A partir de hoje, o Papa, eu que mando.
Casamento é o seguinte: nós vamos receber por último. Quem é que vem de trás daquela porta? O noivo, o homem. Chega de mulher casar com um homem para criar. Vira homem, rapaz. Vai arrumar tua luz, vai ser luz. Os caras hoje em dia casam, parece que eles querem uma mãe para dormir junto. Trem preguiçoso, marrento, melindroso, dengoso, sem virtude humana, sem virtude teológica. Tua mulher não é tua mãe não, rapazinho. Eu queria ser papa por um dia só, meio período eu precisava. Meio período, só para mudar o rito do casamento. Para o homem entender o lugar dele. Olha como era no tempo de Jesus. Quando ficar de noite, ele chega como luz. Coisa linda, sim ou não? Só as mulheres, erga a mão direita e fala: Padre, o senhor está falando certinho do meu marido. Meu marido é esse homem do evangelho. Amém, filha? Elas não abrem nem a boca, está tão doída assim teu casamento, meu amor. Ergue a mão direita e fala: Padre, profetiza. Ou, o que você vai dizer agora, ou é verdade ou é profecia. Beleza? Se não é verdade, é profecia. Fala: Padre, esse homem do evangelho é o meu marido escritinho. Fala: glória a Deus. Toma posse. Milagres acontecem. Às vezes, nem sempre. Então vem o noivo. Aí as meninas tinham que estar preparadas. Como? Com a luz da época. A lamparina. Olha o pavio, acende, porque o noivo está chegando. Agora veja. Essas 10 moças escolhidas é a imagem de quem está aqui dentro dessa igreja. De todos nós. E entre nós que estamos aqui dentro dessa igreja, tem gente louca, burra, sem juízo na cabeça. Entre nós temos pessoas brincando com o perigo e desvalorizando o óleo acessível. Entre nós, entre a primeira comunidade cristã, quando o evangelista relembra a história, por que ele quis escrever isso aí? Porque isso estava acontecendo. E o que estava acontecendo? Vamos lá então. Quando Jesus morre, ressuscita e sobe ao céu, ele deixa uma informação. Qual que é? O Filho do Homem vai voltar, eu vou voltar. Os primeiros cristãos tinham um profundo sentimento de que Jesus iria voltar muito logo, de que eles iriam ver Jesus voltar. Tanto é que Paulo, na mesma carta aos Tessalonicenses, diz assim: irmãos, estou sabendo aí que por causa da vinda gloriosa de Jesus, entre vocês tem quem não trabalha mais. Então beleza, quem não trabalha não deve comer. Chega de sustentar. Vai trabalhar, meu amigo. Não, Jesus está voltando, trabalhar para quê? Isso foi um sentimento muito forte. O próprio São Paulo, nas suas primeiras cartas, expressa isso. Quem não está casado, melhor não casar. Porque o Senhor está às portas. O próprio Paulo acreditava que ele, Paulo, iria ver Jesus voltando. E faz 2000 anos que ele está voltando e não volta, gente. E não termina de voltar. O que disse o Evangelho? O noivo começou a demorar. Era para ter chego 6, 6:30 da tarde. Deu 9 horas. Deu meia-noite. Deu 3 da manhã. Cadê o noivo? Sei lá, furou a pata do cavalo lá. Teve que trocar a pata do cavalo. O mecânico não veio. Não sei, esse noivo não chega. Ele está demorando. E aí o que começa a acontecer? Vem um sono. Tem gente dormindo. Vem o sono. Mas veja, todas elas dormem. Todas elas sentem o efeito, num primeiro momento, da demora do noivo. E a demora de Jesus é 2 demoras. Eu e você experimentamos 2 demoras de Jesus. Primeiro, a demora histórica. Faz 2000 anos que está voltando, não terminou de voltar. Segunda demora de Jesus, a demora da minha própria morte. Desde o dia em que eu nasci, eu já podia ter morrido. Você concorda comigo, sim ou não? Desde o dia que você nasceu, você já podia ter morrido, sim ou não? Você conhece gente que morreu com idade inferior à sua, sim ou não? Todo mundo conhece. Final do mês eu vou fazer 38 anos. Faz 38 anos que eu podia ter morrido e não morri. Ele está demorando para voltar. E essa demora é boa, não é? É boa. Claro que é boa.
Tem gente aí que Jesus está demorando na sua vida quantos anos? Minha avó, vó linda, minha madrinha, saiu do hospital esses dias, teve Covid, e junto com um probleminha de sódio dela lá, já acertaram, a avó está de volta. Faz 84 anos, 86 anos que Jesus demora com ela. Que desde o dia que ela nasceu, lá nos Mandaguari da vida, numa colônia de espanhol, com italiano, ela já podia ter ido ver Jesus. O noivo já podia ter vindo buscar. Nem o Covid leva, gente, a minha avó. Acho que é o segundo dela, não vai. Jesus, então a minha avó tem que olhar para a vida e falar: nossa, o meu noivo está demorando, Jesus não vem me buscar. Ainda bem que não veio, nós estamos felizes de não ter vindo. E aí quando Deus demora para vir buscar, a gente pode cair numa tentação, que é o quê? Roncar, é uma apneia espiritual. Se Jesus ainda não veio, meu irmão, a gente tem que aproveitar melhor esse tempo da demora dele. Aí então vem o grito: o noivo chegou, bora, chegou. Só que elas ficaram com as lâmpadas muito tempo acesas, né? Porque não era para ter chegado às 6:30 da tarde. Ficaram com a lâmpada acesa, vai que chega, até que dormiram. Aí quando acorda, pega a lamparina, 5 tem juízo. Elas olham para a lamparina dela, só tem 2 dedinhos de óleo. E até esse noivo vir do trevo ali do cemitério até aqui, vai acabar, vai apagar a vela. Caramba, esperei até agora, fui escolhida, fui eleita pela noiva. A noiva é a imagem da igreja, a igreja nos escolheu, nos deu o batismo, para na hora H da vida, para no momento alto disso tudo, a minha lâmpada está apagada. Ai, que bom, que sorte, eu trouxe aqui um óleozinho, né? Uma garrafinha de óleo de reserva. Foi lá e encheu a lamparina. As 5 maluquinhas que tem dentro de toda a comunidade cristã e de toda a igreja, olhou para a lamparina, acendeu a lamparina, velhinha, o paviozinho, tinha 2 dedinhos de óleo. Falei: não vai dar tempo dele chegar. E elas não tinham óleo de reserva, não levou. Aí fez o que todo mundo que não quer muita coisa na vida faz, que é sugar o outro. Aí a Tati, a Paty, a Nath, a Rafa, a Dana, a Feira, a Ju, a vida inteira passou falando: nada a ver, o que tem hoje em dia, quando a coxa vai nas amigas, para as quais elas falaram: nossa, mas você já foi domingo, precisa ir de novo? E vai querer pegar do outro aquilo que ninguém tem como ter e ser no seu lugar. Amiga, empresta o óleo, porque senão a nossa lâmpada vai acabar. E aí parece que elas são grossas, mas elas não são grossas, elas são sábias. O que elas vão dizer? Não é o evangelho? Se eu for dar o meu óleo, dividir, não é nem dar, é dividir. Se eu for dividir o meu óleo com você, para a sua lâmpada não apagar, vai apagar a sua e a minha. É melhor você ir comprar, é melhor você ir buscar. Vai comprar onde eu comprei. Vai no vendedor que eu fui, ele está lá, vai lá comprar. E aqui, meus queridos, tem algumas coisas tão importantes para a nossa vida. Esse óleo é o Espírito Santo, esse óleo é a fé, esse óleo é a nossa vida interior. Não adianta ter pavio, não adianta ter fósforo, não adianta ter a lamparina se não tiver óleo. Não adianta ter carro, motor, pneu, se não tem gasolina, não anda. Precisa ter o óleo. Esse óleo é a imagem, meus amados, da nossa vida interior. Tristemente, talvez muitos de nós temos o pavio da religiosidade. Temos a lamparina chamada paróquia, mas nós mesmos já não temos mais óleo dentro de nós. Nós não temos devoção, nós não temos piedade. Nós temos exterioridade. As 10 tinham uma lamparina, só que só 5 funciona. Quem vê cara, não vê coração. Esse é o ponto. O que está dentro dessa alma, que está vestida como madrinha, que tem lamparina na mão, que está entre o número dos escolhidos, não entre o número de quem ficou lá fora, que está na lista de chamada da festa, mas não tem óleo interior, é seco, é gelado, é indiferente, é da boca para fora, não acontece nada dentro do coração.
Às vezes eu fico pensando o que vai ser de tantas dessas crianças e adolescentes que estão aqui hoje e andam sem parar a missa inteira. Acho que toda a água que eles não tomam ao longo da semana, eles tomam na missa. Eu fico me perguntando o que vai ser de quem tem um lugar melhor para sentar e escolhe o lugar pior para sentar. Você já reparou como tem muita coisa que a gente faz na vida, aí não só na fé, a gente faz para ficar livre? Não é assim? Deixa eu rezar meu terço para já ficar rezado. Qual fruto pode dar um terço que é rezado para ficar rezado? Percebe como às vezes a gente faz coisas certas, mas não deixa a coisa certa nos acertar. A gente faz a coisa certa, mas daqui para fora, não daqui para dentro. Então eu vou rezar para ficar rezado, não é assim? Eu vou confessar para ficar... A gente faz coisa certa, arrumar uma casa, fazer um almoço para a família, é coisa certa. Mas a gente faz para ficar livre, a gente faz para não precisar fazer mais, não é assim? Vou fazer um bolo logo para esse homem aqui, que pelo menos ele me dá sossego uns 20 dias. Minha filha, qual o benefício para a tua alma traz o serviço que você faz em casa, se você faz desse jeito? Tem mulher que ao fazer um bolo e limpar uma casa fica mais santa. Tem mulher que com o mesmo bolo, com a mesma casa, vira um demônio. Homem, qual é o benefício que você tem em pegar o seu salário, o teu trabalho e dar para sua mulher e falar, se vira agora, eu não quero mais injeção de saco? Tem homem que ao trabalhar e sustentar uma casa e não vê R$1 do dinheiro dele, porque tudo vai para os filhos, vai para casa, está ficando santo, está ficando amigo de Jesus. Tem homem que fazendo a mesma coisa vira um demônio de bravo, de ignorante, de estúpido. Vai para o adultério, para a pornografia. Quem é criança, adolescente, jovem, tem gente que ao ouvir a catequese e a missa fica mais santo, mais protegido do mal e tem um caminho mais seguro na vida. Tem gente que com a mesma catequese, a mesma missa, está virando um pequeno capeta. Porque qual benefício pode ter esse nosso jeito de fazer para ficar livre? Quando a gente faz algo para ficar livre, gente, aquilo ali nos destrói. Tem um autor católico inglês chamado Chesterton, ele é lá do outro século, do início ali dos 1900 e pouco. Ele tem uma frase que diz assim, filhos não dão trabalho, filhos são o trabalho. Essa paróquia ela não me dá trabalho, ela é o meu trabalho. Percebe? Enquanto você lidar com seus filhos como algo que te dão trabalho, operar esse trabalho mata você. Quando você entender que a vida é trabalho e que esses meninos são o seu trabalho, qual é o seu trabalho, filha? Ganhar glúteo? Qual é o seu trabalho, homem? Juntar dinheiro para quê? Qual que é o seu? Qual é o meu trabalho? A vida é um operar, é um labor. Qual ele é? A gente faz as coisas boas e santas, como se elas fossem um saco. Depois a gente não sabe por que a gente não progride moralmente, espiritualmente, psicologicamente na vida e até socialmente. Porque a gente lida com as coisas como se elas fossem um inferno do qual eu tenho que me livrar. Você vem na missa para que ela acabe, não para viver a missa. Esse é o problema. E esse tipo de maluquice não está lá fora, está entre as virgens escolhidas para ser madrinha, está entre nós a falta de juízo. Então esse óleo é a piedade interior. Como é que você consegue não abrir a boca para cantar o refrão desse salmo, coisa mais linda? E é assim que começa o desfiladeiro da vida. Quando eu tenho o pavio da religiosidade, a lamparina da paróquia, do grupo, seja lá de onde você esteja, mas não tem óleo ali. E aí vem a sabedoria das 5 inteligentes, a sabedoria de dizer não. Eu não vou te carregar. Não, se eu for dividir com você, nós dois fica sem. Vai comprar onde eu comprei. Ah, eu queria tanto ter a sua fé, amiga. Vai no sacrário que eu vou. Na hora do almoço ali, ó. Quer ir não? Vai lá e compra essa fé, tem para vender. Está lá no sacrário da capelinha da igreja.
Às vezes na hora do almoço eu vou lá. Quer ir lá? É negócio certo. Ai, que eu queria ter essa sabedoria. Leia a Bíblia que eu leio. Você quer mesmo? Vai comprar, tem para vender. A boa notícia é essa. Tem para vender. Vai comprar. O que a gente está fazendo, meus irmãos, com o nosso tempo? Com as nossas oportunidades? Tem gente maluca que não está fazendo nada com o tempo. Não está fazendo nada com as ocasiões boas, oportunas da vida. Não está fazendo nada. E vai passando. E mais um ano, já é novembro, é dezembro, a arvorezinha de Natal, já foi de novo. O que a gente faz com o tempo? E aí então, quando é que a gente descobre que a gente não tem óleo? Quando o noivo chega. 3 vindas do noivo na nossa vida. Uma delas, a histórica, nas nuvens. Jesus falou, vai ser como um relâmpago, do oriente para o ocidente. E todo olho verá. Aí foi. Outra vinda gloriosa, Paulo falou ali, a nossa morte. Bem, vamos ver se a gente vai chegar diante de Deus com um pavio, lamparina, sem óleo, sem amor por Ele. Mas tem uma terceira vinda do noivo. Deus é tão misericordioso, meus queridos, tão misericordioso, que antes de vir na glória ou na morte, Ele vem em alguns momentos pontuais da nossa vida, onde a gente é convidado a perceber: misericórdia, eu estou sem óleo, deixa eu me virar com isso aqui, que é o sofrimento e o serviço. Diga comigo, sofrimento. Diga comigo, serviço. 2 ocasiões para a gente descobrir que a gente tem pavio, porque foi batizado. Tem lamparina, porque sabe onde é a igreja, mas não tem o óleo do amor a Deus. 2 ocasiões da vida. E Deus é tão bom que dá várias dessas antes da gente morrer, que é para dar tempo de comprar. Uma delas, o sofrimento. Quantos de nós, bons católicos que somos, quando a gente precisa passar por um sofrimento, ou quando um sofrimento nos visita, e sofrimento a gente não escolhe, ele vem. Uma doença, uma tragédia, uma decepção, algo que faz a vida ficar tensa, perigosa, injusta. Aí o que a gente descobre? No sofrimento, muitos de nós descobrimos que a gente tem religiosidade, mas não tem unção. Que a gente tem crenças, mas não tem esperança em Deus. No sofrimento. E por que Deus permite sofrimentos na nossa vida, meus amados? O sofrimento de não ter uma bênção. Não é um sofrimento não ter uma bênção que às vezes todo mundo tem? Não é um sofrimento não ter uma dádiva da vida, da condição humana que muita gente tem? Por que Deus permite? Que é para ver se a gente percebe. Pavio ok, lamparina ok, e óleo não tem. Vai comprar o óleo, é o sofrimento. O sofrimento às vezes é a voz do noivo dizendo: ei, você está sem óleo, apesar de ser boa pessoa. Você está sem óleo, apesar de ser discípulo. E se você continuar a ser um discípulo, se eu continuar a ser um discípulo, sem o óleo do amor a Deus sobre todas as coisas, nós não vamos entrar para o céu. Não vai entrar, vai ficar do outro lado da porta. E Jesus vai dizer para você e para mim: eu não te reconheço mais, Mário Augusto. Eu não te reconheço. O que você se tornou? É por isso que dores às vezes nos visitam. E na dor eu vou descobrir se eu tenho ou não tenho o óleo, a perspectiva de Deus para os fatos. Outro modo antes da gente morrer que Deus nos permite perceber se a gente tem ou não tem óleo. Sofrimento é um, e o outro? O serviço. O bem que eu posso fazer, mas se eu não quiser fazer, ninguém tem como me obrigar a fazer. É aqui que a gente descobre. E às vezes percebe. Pessoas e nós mesmos que têm pavio, lamparina, mas não tem óleo. Quando eu sou convidado a dar de mim, do que Deus me deu, a serviço de. Mas ninguém tem o poder de me obrigar. Se eu não quiser fazer, eu não vou fazer.
Se eu disser que eu não vou, ninguém me obriga a ir. Se eu disser que eu não quero, ninguém me faz querer. O uso da nossa liberdade para o serviço a Deus, à igreja e ao próximo. Não aquele bem que a gente é obrigado a fazer, senão leva as contas. O bem que está diante de mim, que eu posso, que Deus deu a mim aquilo que é necessário ali ou para aquele. Mas se eu não quiser, ninguém vai me obrigar, não tem? Eu estou livre para dizer não. É aqui que eu descubro se eu tenho óleo. Quanta coisa se apresenta diante de você e de mim para ser feita, para a gente se envolver, para a gente se doar, para a gente se comprometer. E daí parece que a gente sente uma raiva do bem que tem que fazer. Lembra do Chaves? Chavinho, pegue aqui, leve ali, por favor. O que o Chaves fazia? Droga! Tudo eu. Sabe esse tudo eu? Tudo eu nessa casa. Tudo eu nisso aqui. De novo a escrava velha aqui. Igual o grupo de WhatsApp de paróquia. Sempre um tanto quanto antes de alguma coisa, alguém manda uma mensagem dizendo: hoje eu não vou poder ir. Aí todo mundo visualiza e sente o quê? Uma raiva. Essa necessidade eu tenho como? Eu sei fazer isso, eu posso fazer isso. Mas aí vem o chavinho dentro da pessoa. Tudo eu, o idiota aqui, ó. Sabe o que é esse tudo eu? Sabe o que é esse, mas não era a minha vez, por que eu? Essa nossa raiva, esse nosso sentimento de injustiça diante de uma boa obra a ser feita, é falta de óleo. Você já viu a porta da sua casa quando está sem óleo? Ela abre, não abre, se precisar abrir. Ela fecha, não fecha, se precisar fechar. Mas faz isso fazendo barulho. Já viu bicicleta? Esse dia eu estava aqui. Eu precisei sair a pé aqui. É sério mesmo, do portão da casa, quando eu fui ouvindo tipo um assovio, um negócio. Gente, era um rapaz passando com uma bicicleta, ele subia. Acho que a última vez que ela viu o óleo foi o dia que ela saiu da loja. E eu acho que quem comprou essa bicicleta foi o bisavô dele. Ela até anda, mas ela anda fazendo barulho e cansando, né? Porque um negócio desse sem óleo ficou o dobro do peso. Então, meus queridos, vamos olhar para a nossa vida. Pavio a gente já tem, lamparina também. Aliás, que lamparina bonita que está ficando. Vocês já foram ali dentro essa semana para ver como é que está ficando? Qualquer hora que quiser passar, igual o padre sempre fala, cuidado só com as crianças, tem coisa solta, não vai de chinelinho de dedo para enfiar um prego aí, Deus o livre, não tem nada a ver com isso. Mas às vezes você passando, quiser entrar, começou a fazer o forro, vai começar a fazer a cúpula já daqui a uns 10 dias, mas o forro já está sendo feito. Nossa, lamparina, coisa mais linda. Mas vai ter óleo dentro dela? E nós, cada um de nós somos templo de Deus, cada um de nós, meus amados, somos uma lamparina tão linda, que recebeu o pavio do batismo. Tem óleo aí? Então aprendamos a dizer não. Tem gente que nos suga, tem gente que nos faz mal. Quantas histórias a gente já viu isso? Foi querer salvar o outro, se afogou junto. Já não viu isso? Olha a sabedoria de dizer não. Tem coisa que você tem que aprender a comprar. Para de carregar o mundo nas costas. Pai e mãe precisam aprender muito isso na vida. Não fica absorvendo tudo para você, não. Vai lá, pega o seu terço que você gosta de rezar, dá na mão dele, dá na mão dela, fala: entra lá no quarto, daqui meia hora você volta. Vai comprar a resposta que eu não tenho como ter no seu lugar. Vai comprar a paz que eu não tenho como ter no seu lugar, meu filho. Agora, a que eu tenho está aqui nessas bolinhas, quer? Eu te empresto o meu. Vai lá e compra, dentro do quarto. Percebe? Saber dizer não um pouco. E parar de querer que os outros sejam a solução da nossa vida, amigo. Tem mulher sugando marido, tem marido sugando mulher, tem gente sugando padre. Vai comprar, tem para vender. Vai comprar, agora vai comprar antes que seja tarde. Porque essa vida virtuosa, essa vida da devoção, o final do evangelho ele é muito triste. Elas foram comprar.
era tarde demais. Vai comprar, não suga o outro não. Gente, não tem quem aguenta viver com quem não põe nada na mesa, tem? Tem como viver, conviver, crescer e progredir com quem não coopera? Você está sugando o outro, você está matando o outro, você tem que jogar o jogo junto. Vai rezar também. Sabe, a tua mulher já foi na escola conversar com a pedagoga, com a professora, ela já marcou horário com o padre, ela foi na consulta de revisão da psicóloga do menino. Você foi no que disso aí, amigo? Vai junto, compra junto esse filho que está se perdendo, vai junto. Entra no jogo, caramba. Compra o óleo que você quer, não cai do céu, mas tem para vender. Só que pode ser tarde. Quantas coisas na nossa vida ficou tarde? Não precisa ficar tarde. E é por isso que Deus deixa sofrimento e serviço, que é para a gente perceber o nosso atraso. Deus nos livre do atraso. Mas se estamos no atraso, meus irmãos, coragem. Existe esse óleo. Existe esse óleo. Só que aí Paulo falou, para a gente entrar na glória, na vida com Cristo, para irmos ao encontro do Senhor, ele disse aqui para nós, né? Estaremos para o encontro com o Senhor, e assim estaremos sempre com Ele, estar com Jesus. Porque assim como Deus ressuscitou Jesus e o trará de volta com Cristo, trará de volta também os que através de Cristo entraram na morte, unido a Jesus. Então, meus irmãos, unidos a Cristo, e Cristo está na oração, no Evangelho de cada dia e na Eucaristia. Mas peçamos a Deus a graça de perceber a nossa falta de óleo. Então, se o sofrimento está nos pesando tanto, se as coisas boas a serem feitas nos cansam ou enraivecem tanto, é sinal de que, apesar de estar no lugar certo, como essa missa, nosso coração ainda está errado. Fala para quem está do seu lado, eu acho que para você ainda dá tempo. Eu acho que para você ainda dá tempo. Fala, você está velhinho, está acabadinho. O homem pode falar para a mulher também, fala com carinho, fala, amor, você está velhinha já. Mas eu acho que dá tempo. Esses coroinhos aqui, ó. Eu acho que ainda dá tempo de comprar o óleo. Fala comigo, obrigado, Senhor. Porque vai dar tempo de comprar o óleo. Agora escute Deus dizendo assim, filho meu. É as nuvens mexendo. Filho meu. É os trovões mexendo. Dará tempo. Fala amém. Se começares hoje. Fala amém de novo. Aí você não fala amém, né? Vamos de novo para terminar. Fala para Deus, Senhor, obrigado. Porque vai dar tempo de eu encher a lamparina de óleo. Vai ser, obrigado, Senhor. Filho meu. Dará tempo se começares hoje. Ah, bom, professemos a nossa fé. Creio.